Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo Otto. Lembrando quais são os processos de um motor de combustão interna do ciclo Otto, isso também vale para os motores de combustão interna do ciclo diesel. Esses motores possuem 4 processos, quais sejam aspiração, compressão, combustão e expansão e exaustão. Aqui nós temos mostrado um esqueminha de um cilindro e pistão do motor do ciclo Otto, só para relembrar como que o ciclo vai ocorrer ao longo desses 4 processos. Então, nós temos o ponto morto superior, aqui em cima o PMS, o PMI é o ponto inferior, ponto morto inferior. Então, à medida que, começando pela aspiração, o pistão se desloca do PMS ao PMI, a válvula de admissão aberta, é gerada uma pressão negativa, mais baixa que a pressão atmosférica no interior do cilindro, e a mistura ar combustível é aspirada. Então nós temos o processo de aspiração em meia volta do virabrequim. Completando uma volta do virabrequim, a gente vai ter as duas válvulas fechadas e o pistão no movimento ascendente. Então ele comprime, ele reduz o volume disponível do fluido aqui, da mistura ar combustível, aumentando a sua pressão. Logo, nós temos o processo de compressão. Antes de chegar ao PMS, do pistão chegar ao PMS, ocorre o centelhamento, dando então início à combustão. A combustão vai fazer com tanto que a temperatura e a pressão da mistura aumente. Essa pressão vai empurrar o pistão e nesse processo aqui, então, que vai ocorrer a transferência de energia ou a transformação de energia termoquímica do combustível em energia mecânica. Esse é o processo útil de todo esse ciclo e esse é o propósito do motor de combustão interna, transformar a energia termoquímica do combustível em energia mecânica. Esse pistão ele vai ser empurrado para baixo em mais meia volta aqui, então nós temos o processo de combustão e expansão. E finalmente, completando 2 voltas do virabrequim, a gente vai ter com a válvula de escape aberta a exaustão dos gases, limpando a câmara aqui, o cilindro, e depois a gente volta na aspiração. Então são esses 4 processos que vão compor o ciclo Otto no motor de combustão interna. Se a gente expressa esse ciclo num diagrama termodinâmico, e é importante a gente relembrar que um diagrama termodinâmico ele vai descrever as propriedades ou o estado de um fluido. Nesse caso aqui, o fluido é uma mistura de ar, combustível e depois os gases da combustão. Então vejam que é uma mistura relativamente complexa, mas que de qualquer forma ela vai percorrendo os processos, ela vai fechar um ciclo. Se a gente e é importante relembrar também que 2 propriedades termodinâmicas independentes caracterizam o estado termodinâmico daquele fluido. Então, expressando num diagrama PV, isso porque tanto pressão quanto volume são propriedades de fácil medição, a gente medindo essas 2 propriedades, a gente consegue estabelecer essa curva aqui, que descreve aproximadamente o ciclo termodinâmico de um motor do ciclo Otto. A gente vai fazer umas simplificações daqui a pouco, mas só para a gente entender como que esse diagrama o que ele expressa efetivamente. Então aqui a gente tem o PMS, que é o ponto morto superior. Lembrando então que essas propriedades são propriedades do fluido. Então quando o pistão está no ponto morto superior, o volume do fluido é o menor possível, ele está completamente comprimido. E ao contrário de quando ele está no ponto morto inferior, ele ocupa o maior volume possível no cilindro, então ele possui o maior volume. Então, começando o processo aqui, a gente tem, quando o cilindro o pistão se desloca do PMS ao PMI, nós vamos ter, então, a aspiração, que é essa linha aqui de baixo. Vejam que a pressão, então, no interior é inferior à pressão atmosférica. A gente vai ter o fechamento da válvula de admissão e o retorno do pistão do PMI ao PMS. E aí nós começamos então nessa linha aqui de cima o processo de compressão. Vejam que antes do pistão chegar ao PMS, nós temos o centelhamento gerando uma faísca, e aqui a gente vai ter, veja que o espaço de deslocamento aqui é muito pequeno, ele já está praticamente
próximo ao praticamente no PMS, a gente vai ter a faísca e a combustão. Existe um retardo aqui entre o centelhamento e a combustão, isso é devido à inércia propriamente do processo termoquímico, e aí existe um súbito aumento da pressão. Vejam então que a pressão ela ocorre devido à compressão, ou seja, devido à redução do volume disponível para o fluido, mas principalmente devido à combustão. Isso porque o gás vai tender a expandir devido às transformações e o ganho de energia, e aí como o volume disponível para ele ocupar ainda é muito pequeno, a sua pressão se eleva bastante. A pressão elevando, essa pressão vai exercer uma força sobre a cabeça do pistão ali, empurrando o pistão para baixo, percorrendo esse processo aqui de expansão até o PMI. Quando o cilindro começar a retornar, antes um pouquinho ele já abre a válvula de escape. Quando o pistão se deslocar do PMI ao PMS, ele vai promover a exaustão no escape aqui, que é essa linha de cima, com a pressão ligeiramente superior à pressão atmosférica, e depois esse processo continua indefinidamente, enquanto o motor estiver funcionando, obviamente. Complementando um pouquinho agora uma outra visão, aqui é do ponto de vista termodinâmico, ou seja, as propriedades do fluido efetivamente. Agora a gente vai acoplar a pressão, especialmente do gás, da mistura ali, em função da posição do pistão e do ângulo do virabrequim. Então a gente vai adotar a posição 0 quando ele está lá no PMS, e a partir daqui a gente vai considerar nessa figura aqui ângulos negativos os processos anteriores e ângulos positivos os processos posteriores ao ângulo 0 aqui, que é quando ele começa o seu processo de expansão. Então se a gente pega aqui a uma volta anterior ao ponto de expansão, a gente vai ter aqui menos 360 graus, a pressão é muito baixa, a pressão na verdade ela vai chegar a ser inferior à pressão atmosférica. A pressão atmosférica estaria aqui, que é quando o pistão começa a descer. Chegou lá embaixo, ele vai começar a subir, então aqui ele girou 180 graus, né, de menos 360 para menos 180, meia volta do virabrequim, o pistão começa a subir, a pressão começa a se elevar, as duas válvulas, tanto de escape quanto de admissão, estão fechadas, a pressão começa a se elevar, e antes dele chegar aqui lá no PMS, que seria o ângulo 0, completando uma volta, os 360 graus aqui do virabrequim, vai ocorrer num ponto aqui o centelhamento e o aumento abrupto da pressão no interior do cilindro, nesse caso aqui chegando próximo a 60 bar de pressão. Veja que é uma pressão relativamente elevada, e o ganho dessa pressão está intimamente ligado ao processo de combustão, muito mais do que ao processo de compressão efetivamente. Percebam que a pressão máxima vai ocorrer depois do ponto 0, do ângulo 0, ou seja, o pistão já estará retornando ao PMI quando ele atinge a máxima pressão, e isso é devido à inércia do próprio processo, que o processo de combustão é um processo que tem uma frente, a combustão tem uma frente de chama, ela gasta um determinado tempo, e é um processo gradual, não é tão instantâneo por rápido que seja, mas é um processo gradual. Por isso então a pressão máxima, e isso é desejado que a pressão máxima seja atingida já no retorno do pistão. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente dos motivos disso. Mas então o pistão ele vai descendo e a pressão automaticamente vai sendo reduzida, porque trabalho vai sendo gerado. Aqui ocorre a transferência de energia para o motor efetivamente, energia do fluido para o motor. Chegando lá embaixo, a válvula então mais meia volta aqui, então vejo que nós temos 540 graus aqui, uma volta até aqui, mais meia volta do virabrequim, e completando as duas voltas, então o pistão, nesse processo aqui, o movimento do pistão é descendente, e a partir desse momento o movimento do pistão é ascendente, com a válvula de escape aberta, mais meia volta do virabrequim, fazendo
a exaustão dos gases. Então aqui nós temos o diagrama PV, que mostra o volume e a pressão do gás, e aqui nós temos o diagrama P-alfa, onde alfa é o ângulo do virabrequim, tomando como referência para essa fonte aqui, o ângulo zero é quando do início do processo de expansão.